Por que amar Torturado? Oi, eu sou Nicole e eu falo sobre livros, dicas, conselhos e mais. E hoje eu trago aqui pra gente essa obra incrível que conquistou o Brasil e o mundo com a sua excelente escrita e com a sua história muito emocionante e motivadora. Mas antes da gente começar a desenvolver, eu gostaria de pedir pra você deixar seu like, deixar a sua inscrição, ativar o sininho, que é muito importante mesmo pra você não perder os próximos vídeos. Me segue também lá nas redes sociais pra gente poder se acompanhar de pertinho. Eu quero muito ter vocês por lá também. Então, sem mais demora, vamos lá! Torturado se trata da obra de Itamar Vieira Júnior, que é o cara que, sim, tem muita propriedade para escrever sobre esse livro, viu? Ele se formou em Geografia e ele é simplesmente funcionário público do INCRA, que é o órgão responsável pela condução da reforma agrária no Brasil. E esse cara escreveu Torturado, que é simplesmente uma obra que retrata de uma maneira impecável a disputa por terras e a luta para ter um lugar digno para morar no Brasil. Torturado ganhou diversos prêmios da literatura, como vocês podem ver aqui na tela, né, os prêmios intitulados, e foi traduzido para diversos países também, que inclusive vai ganhar uma série pela HBO, vai ser roteirizada por 5 mulheres negras. E é claro que assim que sair, eu vou trazer um review aqui no canal pra gente analisar. A gente precisa conversar sobre essa série assim que ela sair. Eu aviso pra você que ainda não leu o livro, que pode assistir o vídeo sem medo, pode assistir tranquilo, que assim que a gente começar a dar spoiler, eu vou avisar pra você, beleza? Torturado conta a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonise. Elas são moradoras de uma fazenda que infelizmente é assolada por um problema que persiste até hoje, que é o trabalho análogo à escravidão. Elas são filhas do curandeiro da fazenda, né? O curandeiro ali da comunidade, que é como se fosse um líder para todo mundo, e elas são duas crianças extremamente curiosas. E um dia elas acabam encontrando na mala da avó uma faca, mas uma faca muito bonita, com cabo de marfim, um material que se assemelha à prata. E essa faca contém algumas manchas de sangue, mas elas ficam assim, tão fascinadas por aquele objeto que elas sentem o desejo de colocar aquela faca na boca. E infelizmente acontece um trágico acidente onde uma delas acaba perdendo a sua língua. E desde então, uma terá de servir de porta-voz para outra. As duas estarão ligadas ali para sempre no elo a partir daquele dia. E esse livro conta a história das duas irmãs juntamente com a história da fazenda, a história da comunidade que elas vivem. Então essa história, ela tem rebeldia, ela tem luta de classes, ela tem muito da história do teu país, então vai ler que é só sucesso. E esse livro, ele é narrado em 3 partes. A primeira na visão da Bibiana, que é a irmã mais velha, a segunda parte é na visão da Belonísia, que é a caçulinha, e a terceira parte, a parte mais curta e a parte mais legal da história, ela é narrada por uma entidade, por uma encantada, como eles dizem lá nos livros, né? Só que a gente vai conhecer ela um pouquinho mais pra frente ainda. E ele já começa assim muito historicamente maravilhoso, muito rico, porque ele já retrata nele as festas de Jaré. E aquele pessoal fazia as festas de Jaré com muita frequência. E o Jaré se trata de uma variação do candomblé. E essas festas aconteciam lá na casa das meninas, né? Na casa do Zeca Chapéu Grande. E ele tem a confiança daquele povo, ele é de certa forma um líder, um pai que zela e cuida de todo mundo daquela comunidade. E essa fazenda pertence à família Peixoto, que é uma família que não liga muito pra essa fazenda, acho que eles não gostam muito, eles vão lá muito raramente mesmo. E só pra vocês terem noção das condições precárias que esses trabalhadores viviam, eles só poderiam construir casas de barro, nada de casa de alvenaria. Os donos diziam que se eles fizessem casas permanentes, casas que ficassem ali por muito tempo, eles poderiam de alguma maneira se afeiçoar a essa terra e posteriormente querer algum direito sobre essa terra, tipo, onde já se viu querer algum direito. Só que, cara, eu achei genial a forma como o Itamar não deixou a gente descobrir de primeira qual foi das duas irmãs que acabou ficando muda. A gente descobre isso um pouquinho depois, lá na segunda parte. A princípio, eu pensei que eu não tinha entendido, eu pensei que eu tinha perdido, que eu tinha voado em alguma parte ali, mas depois eu falei, é intencional, tá explicado. Mas a gente pode ter uma noção de que se passa ali nos anos 70, 80, devido ao modelo do carro com que o fazendeiro leva as duas meninas pro hospital quando acontece aquele trágico acidente no passado. E nessa parte do livro, você já ganha um grande tapa na sua cara quando ela diz assim: foi a primeira vez que eu vi mais gente branca do que negra no mesmo lugar. Daí o tempo passa, as meninas vão crescendo e chega na fazenda a família do tio Servó. Eles se mudam pra comunidade ali. E eles trazem junto deles o seu filho Severo, que ele é ali da mesma idade das duas meninas. E não demora pra que elas comecem a sentir interesse pelo Severo, afinal uma pessoa ali da mesma idade, início da adolescência, é comum, era normal. Só que as duas irmãs, elas fazem meio que um combinado ali no off, um pacto de não fogo, em respeito aos sentimentos uma da outra, né, elas acabam falando
falando, ó, ninguém vai investir no Severo, ninguém vai ficar com o Severo. Eis que, numa festa de jari que acontecia ali na comunidade, a Bibiana vai procurar pela Belanísia e ela não encontra. E ela se depara então com a sombra de uma árvore, e de lá saem duas sombras, e ela identifica a Belanísia e o Severo. E ela fica muito enciumada e acaba por ir contar pra mãe das meninas, fala, mãe, ó, peguei Belanísia com o Severo lá debaixo da árvore na última festa de jari, viu? E obviamente a mãe desaprova o comportamento da filha e acaba deferindo uma surra na Belanísia. E é a primeira vez na história, então, que o elo de confiança das duas se abala. Alguns anos se passam e chega na fazenda um período de seca, um período de estiagem, de escassez de água. Só que eu não entendi muito bem a relação, porque a Bibiana começa depois a vender buriti na cidade. Eu não entendi muito bem qual é a relação do buriti, por que ele se tornou um salve ali para aquela comunidade para vender na feira da cidade, mas nesses caminhos ela encontra com o Severo e eles acabam indo para a cidade vender os buritis juntos. E eles começam a se aproximar, só que a Bibiana ela começa a sentir muita culpa em respeito aos sentimentos da irmã. Tipo, elas fizeram um pacto lá no passado. Ela fez a Belanísia, inclusive, apanhar por ter ficado com o Severo. Mas ainda assim, ela não deixa de se aproximar do Severo. Posteriormente, ela acaba engravidando dele. Aí nessa parte eu fiquei meio assim, nossa, meu Deus, aqui é cobra comendo cobra, todo mundo talarico. Mas fazer o quê? E sim, eu sei que vocês estão pensando que é muito bizarro. Uau, 2 primos, não pode. Só que a gente não pode cometer anacronismos aqui, a gente tem que ter em mente que isso era muito comum na época. Mas apesar de tudo, a Bibiana acaba sentindo uma culpa muito grande. Ela acaba tomando a decisão de fugir com o Severo, porque ela não quer encarar a irmã dela de jeito nenhum, ela não quer contar a verdade. E principalmente depois de ver seu pai sendo humilhado pelo gerente da fazenda, ela senta e fala, ó, não dá mais pra viver aqui. Ela fala que não dá mais e que um dia ela volta pra buscar os pais e resolve fugir com o Severo. E o Severo tinha desde então muitas ideias pra fugir da fazenda, ele não queria se conformar e viver naquele lugar pro resto da vida, então todo mundo saiu ganhando. E a partir daí, quem vai narrar a história pra gente é a irmã mais nova, a Belanísia. E aí a gente descobre que simplesmente, pasme, a Belanísia nunca ficou com o Severo, eles estavam apenas caçando vagalumes. E cara, a Bibiana fez a Belanísia apanhar por ciúme. Depois foi ela que engravidou dele. E descobrir que a Belanísia nunca ficou com o Severo me foi assim muito impactante. Me deu muita raiva, né? Mas, enfim. Acontece um episódio onde o Zeca Chapéu Grande, o curandeiro, ele acaba por curar um dos filhos do prefeito. Em formato de agradecimento, ele pede assim, olha, eu gostaria que vocês construíssem uma escola aqui na fazenda, para os meninos se desenvolverem, para eles poderem se engrandecer em conhecimento, né? Só que os próprios moradores construíram essa escola, era uma escola bem humilde, tipo assim, não tinha nem banheiro, mas era o que o pessoal tinha e tava ótimo pra eles. Acontece que a Belanísia, ela nunca gostou das atividades acadêmicas, ela nunca se identificou com a escola, ela preferia os conhecimentos tradicionais, ela preferia tudo ali que ela aprendeu na fazenda, ela gostava daquela vida ali mais tradicional. E uma coisa assim, bem estranha, mas que na época também era muito comum, é que a Belanísia começou a sentir interesse por um cara quase da idade do pai dela, que ele chegou na fazenda e conquistou a confiança ali do pai da Belanísia, então posteriormente eles acabaram por se casar. E ele sempre teve problema com a bebida, só que nunca foi uma coisa que ele ferisse a integridade de ninguém. Mas com o passar do tempo ele foi ficando cada vez mais agressivo, começou a falar mais alto com a Belanísia, reclamar por qualquer coisa, inclusive a zombar da condição dela. Até que um dia ele vai bater na Belanísia, mas ela fala, olha, eu sou neta de Donana, eu sou filha de Salu e não é macho nenhum que vai botar a mão em mim não, entendeu? E quando ele vai deferir um tapa nela, ela olha no fundo dos olhos dele, como quem diz assim, então vem então se você é homem, vai. E ele sai envergonhado de casa, não consegue bater na Belanísia. E ele aparece morto na estrada, encontram o corpo dele. Mas a Belanísia nem tinha um no velório, ela inclusive fala que ela tentou se segurar pra não rir ali. Mas apesar de tudo, ela decide que não vai voltar pra casa dos pais e vai continuar vivendo sozinha ali como uma boa viúva. Então a parte que eu não entendi muito bem, que o livro conta ali que a Belanísia acabou achando a faca do acidente dela nas coisas do Tobias. Eu não entendi muito bem, então se você conseguiu captar, deixa aqui nos comentários pra mim, por gentileza, porque eu de fato preciso entender o que aconteceu. Eu não consegui perceber. E ela usa essa faca depois, inclusive, pra desafiar o marido de uma amiga dela que agredia ela e tudo mais. Até que anos depois, a Bibiana retorna à fazenda junto com o Severo e junto com os seus 4 filhos. Só que eles voltam, tipo assim, todos conscientizados, né? Uma vibe meio de revolução, sindicato, direitos trabalhistas e tudo mais. Até a Bibiana se formou como professora e começa a lecionar na escola da fazenda. E eles começam a ter bastante influência ali com os papos dele de direitos trabalhistas, sindicato, de que a gente também tem direito, que a gente também é morador. Só que o Severo, ele sempre preferia falar disso não na frente do seu sogro. Ele entendia isso como se fosse um ato de ingratidão para com os donos da fazenda, que acabaram cedendo um lugar da sua terra para que eles pudessem morar. Só que posteriormente o Zeca Chapéu Grande, ele vem a falecer e ia deixar aquela comunidade. E depois disso, o Severo fica de fato mais à vontade para propagar as ideias de direitos trabalhistas dele. Ele vai ganhando a confiança daquele povo, até que um dia ele é morto na porta de casa a tiros.
isso, num claro e óbvio atentado. Mas a polícia conclui e fala assim: olha, a gente encontrou uma plantação de entorpecentes um pouquinho por diante ali, então ele morreu pelo tráfico. Só que eu não preciso dizer que ninguém caiu nessa, né? Ninguém foi bobo de acreditar. Depois da morte do Severo, a gente chega na nossa última parte. E a história vai passar a ser narrada pela Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade ali que teve muito significado para aquele povo, que acompanhou aquele pessoal quando a briga naquela terra ainda era por diamantes. E a fazenda então é vendida a um preço ridículo. E os novos donos, não preciso nem dizer que eles não estão nem um pouco felizes com a presença daqueles moradores ali. E a Bibiana, de tão inconformada que ela ficou, ela acabou por fazer uma reunião com o pessoal dessa fazenda para falar assim: olha galera, tudo que o Severo falou é o seguinte, não vamos deixar morrer, porque eles estão matando a gente, eles estão sufocando a gente, não tá legal a coisa aqui pra gente. Só que por algum motivo os donos da fazenda descobrem que a Bibiana organizou essa reunião e eles vão lá para intimidar ela, só que ela não se deixa bater, faz o discurso dela, lindo e maravilhoso, e ainda encara os donos da fazenda depois, que vão embora, como se nada tivesse acontecido. E a Santa Rita Pescadeira, por ser tão próxima daquele povo, ela quer ajudar, ela quer de fato ser alguma coisa importante ali para aquele pessoal, quer ajudar eles a sair dessa miséria. E ela desabafa um pouco sobre como ela se sentiu solitária depois que o Zeca faleceu, porque ela não pôde mais tomar o corpo de ninguém, ela não pôde mais se manifestar. E então ela toma o corpo da Bibiana e conduz ela até a margem do rio, onde ela faz ali uma armadilha de onça, que aqui é uma representação, mas quem acaba caindo mesmo, quem acaba sendo capturado por essa armadilha é o Salomão, o dono da fazenda. Mas acontece então, o Salomão é enfim morto. Mas eu queria muito saber ali qual foi o destino desse povo, o que aconteceu com eles depois, será que eles conquistaram a fazenda, será que não deu certo? Eu queria muito saber, só que infelizmente o Itamar não contou isso pra gente. E esse livro ele é riquíssimo da cultura brasileira, ele tem todo aquele estilo de escrita nacional que eu adoro particularmente, que ele vai contando ali várias historinhas envolvidas, ele vai voltando entre passado, presente, ele conta do passado de cada um dos personagens e chega no final da história você conhece todos eles, isso é maravilhoso, eu acho muito cativante, porque você consegue se sentir de fato ali dentro do livro. Só que esse é um talento reservado para nós, escritores brasileiros, não vejo isso em livros gringos, viu? Mas agora me conta você já leu Torturado? Vou lembrar você de deixar seu like, de deixar sua inscrição, de me seguir nas redes sociais, que é imensamente importante para mim. E eu vou ficando aqui. Beijo pessoal, até mais, tchau, tchau!